Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Tudo bem com vocês? Sou eu, a Francisca. Igreja, tanto para mim como para vocês, para a nossa meditação essa noite, eu peço para que você abra a sua Bíblia em Colossenses, no livro de Colossenses 4, no versículo 6. Amém? Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor, igreja. Vamos se alegrar mais na presença do Senhor, tá? Glorifica Ele, aonde você estiver aí, na sua casa, no trabalho, mesmo que seja o pensamento, glorifica Ele, tá bom? Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele é forte, né? Ele é zeloso para com nossas vidas, igreja. Então vamos adorar Ele, vamos glorificar Ele, tá bom? Então, igreja, vamos lá na palavra do Senhor Jesus? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Mais uma vez, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? Então, igreja, para você, igreja, isso é uma pergunta que eu estou te fazendo. Para você, uma palavra que seja agradável, que tipo de palavra que é? Igreja, umas palavras, para ela ser agradável, ela tem que ser palavras que edificam, que edifica nossas vidas. Tem que ser palavras que nos deixam alegre, que nos conforta, que nos consola, palavras de amor. Igreja, essa palavra, a qual é perfeita, essa palavra que é agradável, a qual diz aqui na palavra do Senhor, que tem que sair da nossa boca, essas palavras, igreja, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que sair da minha boca e da boca de vocês. Entendeu, igreja? Porque a palavra de Deus, ela sim é agradável. Ela sim faz bem para aos nossos ouvidos e para quem está perto. Agora diz para mim por que ela faz bem. Igreja, a palavra do Senhor Jesus, ela é perfeita e ela é agradável. Na própria palavra dele diz isso, que a palavra dele é perfeita, é boa, perfeita e agradável. E é essa palavra, igreja, que nós temos que ter no nosso coração. É essa palavra que tem que sair da minha boca e da boca de vocês. A palavra de Deus. Por isso mesmo, igreja, que ele fala que, aqui na palavra dele, que a gente tem que atar essa palavra noite e dia. Nós temos que meditar nela noite e dia. Eu e vocês temos que meditar na palavra do Senhor Jesus noite e dia. E atar ela dentro do nosso coração, quer dizer, guardar ela aqui, no nosso pensamento. Porque se a palavra do Senhor Jesus estiver no seu pensamento, que é no seu coração, vai fazer o quê? O que vai acontecer? Da sua boca só vai sair coisas boas. Só vai sair palavras agradáveis. Palavras que fazem bem ao outro que estiver ouvindo. E essa palavra é a palavra de Deus. Ele manda a gente meditar nela dia e noite, igreja.
Igreja, você anda meditando na palavra do Senhor Jesus? Você anda meditando? Se você não faz isso, passa a fazer, igreja. É bom. É bom para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. É. Igreja, na palavra do Senhor também nos fala que as palavras que saem da nossa boca, tanto da minha como da de vocês, tem que ser temperada com sal. É. Aqui na palavra do Senhor, fala que as palavras que saem da tua boca e da minha boca, porque o Senhor fala, aqui na palavra dele fala assim, as vossas palavras, né? Então, que sai da nossa boca, quer dizer, as minhas palavras que saem da minha boca e as palavras que saem da tua também. Tem que ser o quê? Agradáveis. Entendeu, igreja? E temperada com sal. É. Agora diz aí para mim, diz para Francisca, por que aqui na palavra do Senhor fala que tem que, as palavras que saem da nossa boca tem que ser temperada com sal? Fala aí para mim, diz. Diz, igreja, aí para mim o que é que o Senhor está falando aqui na palavra dele, que a nossa palavra, a palavra que sai da nossa boca tem que ser temperada com sal. Diz aí para Francisca, diz, igreja. Diz, fala para mim. Você quer que eu te diga? Você quer que eu fale? Igreja, vamos supor, tá? Vamos supor que você está aí fazendo uma comida deliciosa. Mesmo se for um arroz e um feijão, você está aí fazendo seu arroz, seu feijão, ou uma feijoada. Que delícia, né? Dá até vontade de comer, então. Aí você está fazendo aí uma feijoada, ou um arroz, um feijão, não sei, não importa. Você está preparando um prato, você está fazendo uma comida. Você põe todos os temperos. Vamos supor, igreja... Perdão, porque eu estou resfriada. Então, vamos supor que se você põe nesse prato, nessa comida, a qual você está preparando, você está fazendo. Você põe coentro, você vai pôr cebola, você vai pôr pimentão, você vai pôr cominho, você vai pôr tempero baiano, né? Você vai pôr alho, você vai pôr um monte de tempero nessa comida, a qual você está preparando. E aí, igreja, você não vai pôr o sal. Você põe todos esses temperos que eu citei aqui e outros mais. Mas não põe o sal. E aí? Você acha que alguém vai querer comer essa comida? Mesmo sendo uma feijoada, com tudo dentro, mas faltando sal, você acha que alguém vai querer comer essa comida, igreja? Porque você não pôs o sal? Logicamente que não, igreja. Porque ela vai estar sem sabor. E o sal que vai dar o sabor. Porque o sal, ele é saboroso. Ele dá sabor à comida. Então, se a comida, tanto a que você faz como eu, se a gente faz e não acrescenta o sal, você não coloca o sal, não põe, ela não vai ficar saborosa. Mesmo com aqueles temperos que a gente colocou, ela vai ficar sem sabor. E a mesma, aí, igreja, o que acontece? Ninguém vai querer comer sua comida. Ninguém vai. Mesmo olhando assim, elas parecendo ser boa, as pessoas vão provar e não vai querer. Porque tá sem sal, tá sem sabor. Então, o que vai acontecer? Ninguém vai querer comer, vai sobrar. Vai sobrar. Aí você teve o trabalho só de fazer, porque ninguém vai comer. Agora, se você acrescentar o sal, se você pôr, igreja, o sal nessa feijoada, nesse arroz, nesse feijão, seja qual for a comida que você está fazendo, se você pôr o sal, aí vai ser o quê? Vai ser diferente. Já vai haver uma diferença nessa comida. E aí, porque você pôs o sal, ela vai ficar o quê? Vai ficar saborosa. Porque ela ficou com o quê? Com sabor. E aí, ela ficando saborosa, com sabor, todo mundo vai querer. Não é verdade? Não é verdade, igreja? Todo mundo vai querer, porque tá saborosa. Né? E aí, se você vacilar, o que vai acontecer? Até você vai ficar sem comida. Você vai ficar sem a comida. Porque todo mundo vai querer. O marido vai querer, vai repetir. Os filhos vai querer mais, vai repetir. E aí, se você não cuidar,
você vai ficar sem a comida. Eu tô rindo, igreja, sabe por que eu tô rindo? Porque já aconteceu isso muitas vezes comigo. Já aconteceu isso muitas vezes comigo, de eu fazer a comida, né? E eu ficar sem. É, os meus filhos, né? Comem tudo. Porque acha a comida boa, gostosa, saborosa, aí come tudo, né? Então que não me cuide não, tá? Então é assim, porque o sal, igreja, ele deu sabor àquela comida, né? Que estava sem sabor. Então a mesma coisa é a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus, igreja, ela faz a diferença. Assim como aquele sal que você não colocou naquela comida fez a diferença, quando você colocou, ficou saborosa, ficou sabor. A mesma coisa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem sabor. Igreja, a palavra do Senhor Jesus, ela tem sabor para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Ela que nos alimenta, ela que nos sustenta, ela que nos põe de pé. Ela que é uma palavra agradável, que faz bem para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, igreja. A palavra do Senhor Jesus, igreja, ela faz a diferença. É ela que faz a diferença na minha vida e na vida de vocês. Entendeu, igreja? Por isso que ele fala que tem que ser com sabor. Porque é a palavra do Senhor Jesus, que é perfeita, que é boa, perfeita e agradável, né? E ela faz a diferença na vida de quem medita nela de dia e de noite. Entendeu, igreja? Para quem guarda ela no coração, ela é um alimento. Ela é um alimento bom, que frutifica. Entendeu, igreja? Igreja, a palavra do Senhor Jesus diz que, na palavra dele, fala que o que mata o homem em si, no caso o ser humano, na palavra de Deus fala que não é o que a gente come, o que a gente põe de fora para dentro. Não. Não é o que você põe de fora para dentro que te mata. Não. A morte aqui, igreja, é a morte espiritual. Entendeu? Não é a morte assim do corpo, da carne. Não, é a morte espiritual. Por quê? Porque que é as palavras. Porque, igreja, o que você coloca de fora para dentro, você vai comer, não vai te causar, não vai causar a sua morte espiritual. O que causa a sua morte espiritual é o que sai de dentro para fora. É as palavras de igreja que saem de dentro para fora. Palavras de destruição, palavras que magoam, palavras de acusação. Palavras, igreja, tem gente que fica julgando a vida dos outros. Fica julgando, fica desejando mal pro próximo, fica falando palavras contrárias, né? Fica falando palavras de mentira. Só palavras de destruição. Palavras que não faz bem nem para ela, nem para quem está por perto. Tem gente que é assim, igreja. Igreja, tem gente que da boca dela não sai uma palavra agradável. Não faz nem bem ficar perto dela. E ela nem percebe. Igreja, ela nem percebe. Ela está numa cegueira tão grande espiritualmente que ela nem percebe que as pessoas estão se afastando dela, se mantendo longe dela. E quando ela percebe, igreja, ela ainda fala assim, perdão. E ela ainda fala assim, ai meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que eu tenho? Ai, Jesus, por que as pessoas são assim comigo? Ai, porque todo mundo me despreza. Ai, porque que ninguém gosta de ficar perto de mim. As pessoas saem de perto de mim. É marido, é filho. Ninguém gosta de ficar perto de mim. Agora diz por que, igreja? Porque as palavras que saem da boca dela não é agradável. As palavras que saem da boca dela, dessa pessoa, igreja, é palavras de destruição. Então ninguém gosta de ficar perto de quem só reclama, de quem só fala palavrão, de quem fala mentira, né? Ninguém gosta de ficar perto dessas pessoas, assim, não gosta. Igreja, antigamente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, igreja. Eu era assim, eu era desse jeito. Igreja, antigamente, antes de eu conhecer essa palavra
de atar ela no meu coração, a qual é a palavra de Deus, antes de eu conhecer essa palavra, igreja, o que eu vou falar aqui para vocês é verdade, tá? Pensa numa pessoa que só falava palavrão. Pensa. Vou deixar você pensar. Pensou? Essa pessoa era eu. Aqui, ó, euzinho. Igreja, na minha boca só saía palavrões. É, só palavras feias. Palavra de destruição. Palavra de... Eu era muito ciumenta, eu era briguenta. Eu murmurava de tudo. Eu reclamava de tudo. Igreja, eu reclamava de tudo. Eu murmurava de tudo. Para mim nada estava bom. Mas eu conhecia a palavra de Deus, né? Eu era desse jeito. E eu falava muito nome feio. Falava cada palavra pesada que as pessoas chegavam assim, nossa. Ficava olhando assim pra mim, assim, com a cara, né? Que assim, nossa, sei, palavra que sai da boca dela, nossa. E da igreja era assim. Mas aí, igreja, a partir do momento que eu deixei essa palavra, que é a palavra do Senhor Jesus, entrar dentro do meu coração, houve uma transformação, houve uma libertação. Porque o Senhor me libertou. Aquelas palavras pesadas, igreja, que saía da minha boca, né? O Senhor Jesus tirou tudo. Agora não sai mais palavras pesadas da minha boca. Igreja, porque o Senhor me libertou. Igreja, vocês já ouviram falar que a boca fala, que o coração está cheio. Certamente vocês já ouviram falar isso, não já, igreja? Então, igreja, se na sua boca só fala palavras pesadas, só fala palavras de destruição, por que? Diz aí, por que sai? Porque no seu coração, que é os seus pensamentos, está cheio. Está cheio de quê? De palavras de destruição, palavras pesadas, palavras que não fazem bem a ninguém, nem a você mesmo. Então, como o seu coração está cheio, igreja, na palavra de Deus fala que quando o coração da gente, os olhos da gente está em trevas, contamina todo o nosso corpo. E é verdade. O corpo fica todo contaminado. Por quê? Porque só faz palavras de derrota. É mentira, é palavrão, é murmuração. Então, se a sua casa está cheia disso, que é o seu pensamento, seu coração, só vai sair essas coisas. Porque é o que tem aí dentro. É o que está atado. Né? Não está atado, que nem diz a palavra de Deus, que a gente tem que atar a palavra dele, os ensinamentos dele no nosso coração. E se na sua boca só saem essas palavras, palavras de perdição, mal palavra, de acusação, de mentira, palavras feias, palavrões, só esse tipo de palavra, igreja, é porque o seu coração está cheio disso. Entendeu? O que está atado nele é essas coisas. E aí, você, para limpar o seu coração dessas palavras, você tem que buscar Deus. Você tem que buscar a palavra certa. Você tem que buscar os ensinamentos certos. Entendeu, igreja? Porque aí, quando você aprender essa palavra, a usar essa palavra, atar ela dentro da tábua do teu coração, só vai sair palavras agradáveis. E aí vai haver a diferença. E todos, igreja, que vai estar perto de você, ao teu lado, a tua família, os teus filhos, teu marido, as vizinhos, todos vão ver a diferença. Vai ver o bom testemunho em você. Vai ver como você é e como você é. A partir do momento que você conhecer a palavra do Senhor Jesus, atar ela na tábua do teu coração, andar com ela e deixar ela no teu coração. Porque quando do coração para vir para a boca, igreja, vai sair palavras agradáveis, palavras que edificam, palavras de amor, de paz, de alegria, palavras que confortam. Igreja, na palavra de Deus fala, na palavra do Senhor Jesus fala, igreja, que quando você, igreja, a partir do momento que você tiver essa palavra atada no seu coração, você vai poder saber responder para qualquer pessoa. Falar com mansidão, com amor, com atenção, sem gritos, entendeu?
Na palavra do Senhor Jesus também nos fala, igreja, que quando em Provérbios, acho que é em Provérbios que fala. No livro de Provérbios fala assim, igreja, que Provérbios 15. Em Provérbio 15 fala que a resposta branda desvia o furor. É Provérbios 15, isso. Provérbios 15 fala, a resposta branda desvia o furor. Isso quer dizer o quê? Diz aí para mim. Mais uma vez eu te pergunto. Diz aí, igreja. Igreja, sabe por que a resposta branda desvia o furor? Porque você quando for, se vir, vamos fazer de conta que vem uma pessoa, né? Seja quem for, vai até você com uma ignorância, vai nos gritos com você, com ignorância até você, vai te acusando, vai fazendo essas coisas, né? Vai te apontando o dedo. E aí, se você for até ela, né? Com mansidão, se você for com palavras de mansidão até essa pessoa, que vai até ti com ignorância, aos gritos, aquilo outro, aí você vai até essa pessoa com mansidão, com amor, com paz. Você não fala com os gritos com ela, você é serena ao falar com ela, você fala com tranquilidade, com mansidão, né? Com sabedoria. Você não fica agitada, você não fica inquieta, mas sim você fala com paz, com amor, você é serena, você é tranquila. Igreja, é o que vai acontecer. Se você vai até ela com essas palavras, a qual eu estou falando aqui, e outras mais, tá? Se você vai até ela assim, igreja, logicamente você vai desviar o furor. O que é o furor? Furor é raiva, é o ódio. Aquela pessoa ela pode estar até com raiva de você, com ódio de você, mas devido você ir até ela com mansidão, com serenidade, com amor, com tranquilidade, com paz, igreja, você vai afastar. Aquele mal, aquele ódio, aquela raiva vai ser desviada, vai sair do teu caminho, vai sair da tua presença. Entendeu, igreja? Vai sair. Por quê? Você vai desviar, vai afastar, porque você foi com serenidade, as suas palavras foram palavras agradáveis. Você não foi do jeito que a pessoa foi até você, aos gritos, com ignorância, te acusando, seja lá o que foi. Você não foi do mesmo jeito, mas você foi com mansidão, com tranquilidade, com paz e com palavras agradáveis. Que palavras é essa? Porque essas palavras, igreja, palavras que edificam. E palavras que edificam, igreja, é palavras boas. As coisas de Deus é boa. E é elas que nós temos que trazer dentro do nosso coração. Atar ela na tábua do nosso coração. Então, você respondendo, você indo até a pessoa assim, você vai desviar o furor, que é a raiva e o ódio. Ele vai se afastar de você. Entendeu, igreja? Igreja, isso é coisa de se pensar. A gente tem que levar, igreja, essa palavra, nós temos que trazer essa palavra para dentro da nossa casa. Igreja. Nós necessitamos dessa palavra. A nossa casa, a minha casa, a casa de vocês, necessita, precisa ter a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Dentro da nossa casa, em meio à nossa família, nosso marido. Para vocês que são casados, porque eu não sou, mas vocês que são casados aí, ou mesmo que não tiver marido, a gente tem que levar. A gente tem que ser sábia. Tem que levar essa palavra, a palavra de Deus, para dentro da tua casa, para dentro do teu lar, para a tua família, para os teus parentes. Igreja. Nós temos que ter sabedoria. Igreja, na palavra do Senhor Jesus, nos fala, certamente vocês já sabem disso, né? Eu já até gravei um vídeo sobre isso, que fala sobre a mulher tola. Então, igreja, na palavra de Deus, igreja, fala que a mulher tola, ela, com as próprias mãos dela, ela destrói o lar dela. Ela destrói o lar dela por falta de sabedoria. Por que falta de sabedoria? Porque a mulher tola, ela só fala a palavra de destruição. É que nem eu falei ainda agora. Eu era essa mulher tola. Antigamente eu era a igreja.
Eu era a mulher tola, a qual diz aqui na Bíblia. Eu era mal-humorada. Eu era insuportável, na verdade. Eu era briguenta, eu era chata, eu falava muito nome feio, eu era ciumenta, eu era muito possessiva. Igreja, você não tem nem noção de como eu era. Eu era insuportável. Era assim que eu era antes de conhecer a palavra de Deus, de atar ela e guardar ela dentro do meu coração, né? Então, mas antes de eu ser assim do jeito que eu sou hoje, igreja, né? Eu era tola, eu era a mulher tola que fala na Bíblia. Por que a mulher tola? Porque a mulher tola, ela só fala palavra de destruição, ela é briguenta, ela é chata, ela é murmurenta, ela só murmura, ela só reclama, ela só briga, ela só desconfia. É só essas coisas que a mulher tola é. E aí, por que ela destrói o lado dela? Porque quem que vai ficar perto de uma criatura dessa, igreja? Quem que quer, igreja? Uma hora a pessoa cansa. Não é verdade? Eu deixei de ser assim, eu era assim. Eu era desse jeito, eu era tola demais. Né? Mas aí eu deixei de ser assim, igreja. E fora os vícios, viu? Que eu não contei. Que eu bebia. Agora você imagina. Eu era insuportável. Eu era chata. Eu era briguenta. Eu era ciumenta. Na minha boca só falava palavra feia, palavrão que tem homem que nem fala. Mas apesar que nem é para falar nem o homem e nem a mulher, ninguém, né? Porque o Senhor Jesus mesmo fala que a gente tem que falar palavras agradáveis. Então, agora você imagina, uma pessoa que tomava cerveja, que eu bebia, eu tomava cerveja. Eu era viciada em cerveja, né? Eu tinha um vício de tomar cerveja, de fumar, mas Jesus me libertou também disso, né? Então, agora você pensa, uma pessoa insuportável que eu era, chata, briguenta, ciumenta, desconfiava. Eu era desconfiada de tudo. Aí nisso vinha aquelas mal palavras. Eu ia pra cima, eu partia pra cima e queria brigar. E isso e aquilo, só essas coisas, né? Então, igreja, eu era tola. É. Mas aí, até que chegou o dia que o Senhor Jesus chegou, eu fui até a ele, eu fui até o Senhor Jesus, né? E aí houve a diferença, a transformação. Ele me libertou. Ele me libertou dos vícios, tá? Ele me libertou dos vícios. Ele me libertou daquela que eu era antes, insuportável, que falava as coisas que não agradavam a ninguém, que não era boa nem para mim. Eu vi que isso não leva ninguém a nada, que não é bom ser assim. E eu fui buscar a verdade. Eu fui buscar a verdade para minha casa, para minha família, para o meu coração. Entendeu, igreja? Para o meu viver. Porque sem essa palavra, que é a palavra de Deus, que é rica e eficaz, que faz a diferença na nossa vida, no nosso coração, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, eu fui atrás dela e eu encontrei. E aí, quando eu encontrei ela, igreja, o Senhor Jesus está de braço aberto me esperando e ele me libertou. É, ele me libertou. Então, igreja, é isso. Você tem que ser a mulher sábia. É, você tem que ser a mulher sábia, a qual diz aqui na palavra do Senhor. Essa palavra aqui, Deus, igreja, a palavra de Deus, perdão, que é a palavra de Deus, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela restaura, ela protege. Ela é tudo na nossa vida. Ela que nos sustenta, que nos põe de pé, que nos alimenta, que nos dá livramento, né? Que nos acorda. É, porque nos acorda, igreja? Pela misericórdia de Deus. Nós acorda por causa da palavra de Deus. É, porque ela é tudo que o ser humano em si precisa. Só que tem gente que não caiu a ficha ainda. Tem gente que está dormindo, que não sabe, né? Não se deixa a ver, entender que a palavra de Deus, ela é tudo na nossa vida. Sem ela nós não é nada, nós não vivemos. Sem a palavra de Deus nós vegeta. Igreja, sem a palavra de Deus na nossa vida, igreja, dentro do nosso lar, no nosso dia a dia, no nosso coração, sem essa palavra a gente fica perdido, igreja. A gente anda na luz
mas é como se andasse nas trevas. A gente fica na escuridão, a gente fica nas trevas, a gente fica, igreja, sem saber o que fazer. Por mais sábia que a pessoa seja, igreja, ela fica sem saber o que fazer. Ela fica sem ação, sem direção. Não sabe se vai para a esquerda, não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para frente, se vai para trás. Fica toda confusa. Se a palavra de Deus na nossa vida é assim. Porque ela é a nossa direção, igreja. Essa palavra, ela nos dá direção, ela nos dá orientação, ela nos dá força, ela nos dá graça. Mesmo sem a gente merecer, ela nos dá graça. Ela nos sustenta, nos põe de pé, ela nos salva, ela nos cura. E ela ainda dá a nossa salvação, que é o caminho da nossa vida eterna, minha e de vocês. Mas para isso, a gente tem que querer ela. A gente tem que se firmar com ela. A gente tem que abraçar ela, agarrar ela, não deixar mais nunca sair de dentro da nossa vida, do nosso coração, do nosso viver. Ela é o nosso fôlego de vida, igreja. Essa palavra, igreja, do Senhor Jesus, é o nosso fôlego de vida, o meu e de vocês. Nós respiramos por causa dessa palavra, porque ela é verdadeira. Foi o Senhor que nos fez, através da palavra dele, igreja. Eu e vocês fomos feitos pela palavra de Deus. Nós fomos feitos pela mão dele. Ele falou, ele nos fez com a mão dele e a gente fomos feitos, imagem e semelhança dele. Então, igreja, guarda essa palavra, procura se firmar nessa palavra, que é a palavra de Deus. Tira um tempinho para meditar na palavra de Deus, no ensinamento dele. Porque, igreja, seja quem for a pessoa, igreja, que está afastada, que não quer saber das coisas de Deus, uma hora ela vai querer, entendeu, igreja? Porque, igreja, o Senhor é tudo na nossa vida. Igreja, tem pessoas que só querem saber da palavra de Deus, de buscar a Deus, e pessoas assim, infelizmente tem, igreja, até no dia de hoje. Tem gente que só busca o Senhor Jesus, só lembra dele, da palavra dele, quando o dia mau chega dentro da casa dela. Igreja, quando o dia mau chega dentro da casa dessa pessoa, no instante ela lembra de Deus. No instante, igreja, ela lembra do Senhor Jesus, ela lembra de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de se alimentar através da palavra. Ela lembra de ir para a igreja, de orar, né? De dobrar o joelho. A gente tem que orar, igreja. A gente tem que orar, buscar o Senhor sempre. Não é de vez em quando. Não é quando o dia mau chega na nossa casa. Quando o dia mau, igreja, que pode chegar na casa de qualquer um, na minha ou na casa de qualquer um, o dia mau, igreja, se você tiver com a palavra no teu coração, na tua vida, ela vai te dar direção, ela vai te dar força, ela vai te guiar, ela vai te dar orientação no que você tem que fazer. E você vai fazer com mansidão. Você não vai ficar apavorada, não. Você não vai ficar agitada, você não vai ficar preocupada, você não vai ficar ansiosa, você não vai ficar com medo, não. Porque a palavra de Deus, igreja, ela vai te dar a sabedoria, a direção e a orientação de como que você tem que agir. Você vai aprender tudo isso. De como você vai fazer, igreja. Em meio tudo que você estiver passando. Então, não deixa... o que eu tenho para dizer para você, tá? Não deixa o dia mau chegar dentro do seu lar, primeiro, para depois você ir buscar a Deus, não. Não. Você já tem que se revestir. Você já tem que estar preparada. Você já tem que estar revestida com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, né? Com a proteção dele, com tudo dele, para quando o dia mau chegar, igreja, ele sair e bater em retirada. Porque você vai usar a palavra de Deus. Você vai ter força, você vai ter sabedoria de como lidar com a situação, seja ela qual for. Entendeu, igreja? Então, medita nessa palavra. Não busca a Deus só quando você quer. O Senhor Jesus, a gente tem que buscar Ele todo dia. Nós temos que adorar Ele todo dia. Só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. É Ele que cuida de nós, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, de tudo. Igreja,
o Senhor Jesus, Ele que nos dá uma jornada feliz. Ele que nos dá. Em toda a área da nossa vida, mas para isso nós temos que buscar Ele, a presença dEle. Tá? Tem que orar, igreja. Nós temos que orar. Não tem que ter preguiça não, de orar não. A gente fala com todo mundo. A gente fala com o pai, fala com a mãe, fala com os filhos, fala com o marido, fala com os amigos, com as amigas. Não é verdade? Fala até com as pessoas que a gente não conhece. Se for possível, você fica até falando sozinho. Tem gente, igreja, que fala até sozinho. Você acredita? É. Tem gente que fica falando sozinho. Não sei se você já viu pessoas aí no mundo afora falando sozinho. E tem uns que não falam nem com Deus, prefere falar com a parede. É, tem uns que viram para a parede e ficam falando com a parede. Então, igreja, não seja assim, não. Nós temos que ser grata a Deus. Nós temos que ser grata ao Senhor Jesus, a tudo na nossa vida, igreja. É, porque a gente fala, a gente vê, a gente ouve, a gente anda. Nós temos a nossa saúde. E mesmo as pessoas que não falam tudo, mas eles falam pensamento. Eles têm um jeito deles de falar com Deus. Eles têm a vida deles com Deus. E o Senhor Jesus sabe tudo. O jeito deles falar com Ele, entende eles. É, eles têm a maneira e o jeito deles falar com o Senhor Jesus. E por que você não fala? Se você tem boca aí para falar, você fala, você sabe falar. Hein? Por que você não fala com o Senhor? Busca o Senhor, confie nele. Confia nele. Se você não confia, você não acredita, então tira um tempinho, uma hora, aí você para e pensa e diz assim, pelo menos você, não sei, dependendo da sua fé, da sua incredulidade, se você não acredita, né? Se você não acredita que Deus existe, não sei, mas se caso você não acredita, então você pega, tira uma hora, assim, um tempinho, vamos fazer assim, você vai num lugar, lá no quarto, tá? Você tá sozinho na sua casa. Você dobra o joelho, aí você começa a chorar. Você começa a chamar ele, a presença dele para perto de você. Você pede para sentir ele. É, você sente a presença do Espírito Santo. Você começa a chamar ele, falar com ele, pede para ele vir até você. Se você não acredita, então você faz isso, que aí você vai passar a acreditar. Você fala, se o Senhor existe, então deixa eu te sentir. Assim como muitas pessoas, eu vejo que as pessoas falam que sente a tua presença, então eu também quero sentir a tua presença. Entendeu? Então começa a fazer isso para você ver. Tá bom, igreja? A gente tem que ter sabedoria. Tá bom? E para nós adquirir a sabedoria, a igreja, através da palavra de Deus. É a sabedoria, igreja, a qual eu e vocês temos que ter, que é para a gente alcançar a nossa salvação. Não desistir, ter força, né? Ter ânimo, buscar Deus, de ir para a igreja, de meditar na palavra dele, de glorificar ele, de cantar cânticos de louvores, né? Fazer jejum, tudo. Todas as coisas de Deus. Trazer para junto de você, para o teu coração e para a tua casa, para a tua família. Porque aí vai fazer a diferença e você vai ver. Você vai passar a ter paz, você vai ser uma pessoa mais alegre, você vai deixar de ser chata, assim como eu era. Você vai ser mais feliz, você vai sorrir mais, que esse sorriso lindo, maravilhoso, que Deus te deu. Tá vendo, igreja? Que coisa linda. Foi Deus que te deu esse sorriso. Então sorria mais, com essa cara emburrada. Não precisa ficar assim, não. Sorria, Deus deu esse sorriso para você sorrir. Então sorria. Sorria na presença do Senhor. Se quer chorar na presença dele, chora. Você vai ver que é maravilhoso. Tá bom, igreja? Então, igreja, é isso que eu tenho para falar para vocês essa noite, tá bom? Peço para vocês que vocês meditem nessa palavra, que essa palavra, assim, é a que tem que estar no nosso coração. Nós temos que atar ela dentro do nosso coração, dia e noite, para quando ela sair do nosso coração daqui, para vir aqui, igreja, ela seja boa, perfeita e agradável. É o que ela é, tá bom? E aí vai fazer bem a todas as pessoas que estiverem ao teu lado, perto de você, te ouvindo. Tá bom, igreja? Medite mais nessa palavra, na palavra do Senhor. Busca o Senhor e confia nele. Tá bom? E aí você vai ver o que ele vai fazer. Tá bom? Se você está triste, você vai sorrir, você vai se alegrar na presença dele. Ele era maravilhoso. Ele é lindo. Tá bom? Fiquem com Deus, tá? Medite mais na palavra do Senhor. Busca o Senhor. Se não vai para a igreja, começa a ir. Se não fala com o Senhor, começa a falar. Tá bom, igreja? Deus abençoe a vocês todos, a família de vocês.
Que o Senhor Jesus guarde todos vocês debaixo das asas dele, sob a proteção dele, tá bom? Que vocês tenham uma noite bem abençoada, um dia bem abençoado, uma madrugada maravilhosa, com bom sono, com bons sonhos. Amém, igreja? Fiquem com Deus. Deus abençoe.